Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, informação diária na SBT e também no Facebook. Hoje, na linha aberta, teremos Luís Firmino com todas as questões direcionadas ao ramo dos seguros. Um militar ucraniano morreu e outros 6 ficaram feridos na sequência de ataques de separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, revelou há momentos fonte do exército ucraniano, no momento em que aumentam as tensões naquela região. A informação foi avançada à agência France Press pelo porta-voz militar do exército ucraniano, Pavlo Kukalchuk, sem especificar onde é que os outros soldados foram feridos. A tensão aumenta na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e depois de uma série de sanções da Europa, da Inglaterra e dos Estados Unidos, Joe Biden acaba de anunciar também sanções, referindo mesmo que o discurso de Putin é o início da invasão russa na Ucrânia e prometeu que as sanções iriam aumentar consoante o aumento da atividade russa na Ucrânia. Apenas a Rússia é responsável, referiu o líder norte-americano. Estas sanções atingirão bancos russos, os oligarcas próximos do regime e as élites russas, acumulando as sanções europeias. O mercado russo e os principais empresários do país ficam assim completamente vedados do comércio europeu e norte-americano. O presidente americano também anunciou que autorizou o reforço de tropas americanas já presentes nos países do Báltico. Biden reafirmou novamente que os Estados Unidos estão unidos no apoio à Ucrânia e, apesar da ameaça real do conflito armado, espera que a diplomacia ainda prevaleça. O que já era esperado aconteceu. Vladimir Putin assinou o acordo onde reconheceu a independência das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk e apontou o dedo ao Ocidente. A Ucrânia já referiu que não sucumbirá. A Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, aprofundando ainda mais a crise entre Moscou e Kiev. Vladimir Putin assinou 2 tratados de amizade e assistência mútua com os 2 líderes separatistas. Nos documentos, o presidente assume a mobilização de tropas russas para os enclaves como um esforço para manter a paz. Num discurso transmitido pela televisão, Vladimir Putin justifica a assinatura dos acordos, sublinhando que a escolha da segurança não deve constituir uma ameaça para outros Estados e a adesão da Ucrânia à NATO é uma ameaça direta à segurança da Rússia. As agências de notícias afirmam que colunas de tanques e materiais bélicos foram vistos a circular pela cidade de Donetsk. As autoridades ucranianas já reagiram, acusando a Rússia de destruir as conversações de paz. Num discurso à nação, o presidente ucraniano excluiu quaisquer concessões territoriais. Volodymyr Zelensky espera que agora os parceiros da Ucrânia tomem medidas de apoio claras e eficazes. O chefe de Estado diz ter chegado à altura de perceber quem são os verdadeiros amigos do país e quem continuará a assustar a Federação Russa com palavras. Zelensky afirma ainda que está empenhado no acordo político-diplomático e que a Ucrânia não sucumbirá a quaisquer provocações. Perante os últimos desenvolvimentos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se durante a noite a pedido da Ucrânia e dos Estados Unidos da América. O presidente norte-americano condenou o reconhecimento por parte da Rússia dos territórios separatistas do leste ucraniano. Joe Biden anunciou ter assinado uma ordem executiva negando à Rússia a oportunidade de beneficiar das flagrantes violações do direito internacional e que a Casa Branca está a avaliar com os aliados e com a Ucrânia quais serão os próximos passos. A região de Donbass prepara-se para a eventualidade de uma guerra. Centenas de habitantes foram já levados para a região russa de Rostov. A Europa a ferro e fogo. Entretanto, o Ministério das Relações Externas da Rússia anunciou que vai retirar diplomatas e funcionários do país da embaixada e consulados na Ucrânia. Por sua vez, o líder ucraniano já chamou
os militares na reserva. Numa declaração emitida pelo Ministério russo, foi ainda referido que a prioridade principal é cuidar dos diplomatas russos e funcionários da Embaixada e Consulados Gerais na Ucrânia. Para proteger as suas vidas e segurança, a liderança russa decidiu retirar esse pessoal, o que virá a ser implementado num futuro próximo, acrescenta a mesma declaração. Entretanto, ontem à noite, Rússia e Ucrânia trocaram acusações na sede das Nações Unidas, após Vladimir Putin ter reconhecido a soberania de regiões separatistas em território ucraniano. Reunido de emergência durante a noite passada, o Conselho de Segurança da ONU resultou em pouco mais que uma troca de acusações entre a Ucrânia e a Rússia. O representante de Kiev condenou Vladimir Putin por ter reconhecido a soberania de Lugansk e Donetsk e enviado tropas para a região separatista. Hoje o Kremlin copiou palavra por palavra o decreto de paz na Geórgia de 2008. Palavra por palavra. Copiou e colou. Sem qualquer criatividade. A máquina de fotocópias do Kremlin funciona muito bem. Quem é o próximo entre os Estados-membros das Nações Unidas? A Rússia respondeu frisando que os territórios em causa reclamam a independência desde 2014, sem que o Ocidente queira saber da situação. Infelizmente, somos forçados a frisar o papel extremamente negativo desempenhado pelos nossos colegas ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. Em vez de forçarem Kiev a implementar as suas obrigações, têm estado meramente a impelir de forma declarada a Ucrânia, repetindo o mantra sem sentido de que as obrigações ao abrigo do Acordo de Minsk não estão a ser aplicadas pela Rússia, que, como temos repetidamente sublinhado, nem sequer participa nos acordos de Minsk. A posição russa é criticada pela maioria dos países na ONU. A embaixadora norte-americana classificou mesmo a conduta de Moscovo como vergonhosa e acusou Putin de estar a criar um pretexto para a invasão contra os acordos de Minsk e a Carta das Nações Unidas. O chanceler alemão Olaf Scholz congelou esta terça-feira as perspectivas russas de avançar com a exportação de gás natural para a Alemanha através do gasoduto recém-construído Nord Stream 2. A Europa está a importar 23% do gás que consome da Rússia, mas desde novembro que Portugal, por exemplo, tem o contador do gás russo a zero. A suspensão da certificação do Nord Stream 2 obriga o velho continente a reforçar as compras de gás junto de outros fornecedores. O chanceler alemão disse que não vai prosseguir com a certificação do Nord Stream 2. Esta sanção, imposta à Rússia pela Alemanha, tem sido uma questão muito debatida, tendo em conta que a Alemanha depende muito do gás russo e será prejudicada diretamente pela decisão. Cerca de 1/3 do fornecimento de energia da Alemanha é gás e cerca de metade deste é da Rússia. Porém, esta terça-feira, em declaração aos jornalistas, o chanceler alemão admitiu que as últimas ações da Rússia foram longe demais e que o gasoduto não vai ser certificado pelo Estado alemão. Em declarações no site da Sky News, o governante admite que a Alemanha começou há muito tempo a reduzir a dependência do gás. A decisão da Rússia em reconhecer áreas da Ucrânia controladas por separatistas como independentes é uma grave violação dos direitos internacionais. Disse ainda que a comunidade internacional não deve responder à ação injustificada da Rússia e por isso não vai certificar o gasoduto que deveria ser inaugurado este ano. Por outro lado, o governante alemão apelou aos esforços diplomáticos entre os ocidentais e a Rússia para que seja evitada uma catástrofe, referindo-se ao reconhecimento da Rússia da independência de autoproclamadas repúblicas populares separatistas do leste da Ucrânia. E como já vimos, os interesses são muitos num território que é reconhecido pela sua riqueza em várias plataformas. Mas a Inglaterra e a União Europeia já anunciaram sanções. Em estúdio temos o Luís Pires, com o rescaldo de um dia intenso perante o escalar do conflito. Boa noite, Ricky. Hoje aqui em Direto da Redação vou falar
digamos, da resposta dos parceiros europeus, dos Estados Unidos e também da Inglaterra em relação ao discurso de Vladimir Putin ontem, de anúncio do reconhecimento de dois territórios soviéticos, portanto Donetsk e Luhansk. O que é certo é que a resposta alemã foi mais dura. O cancelamento do Nord Stream 2, que é exatamente o gasoduto que atravessa a Rússia em direção à Europa e que vai privar assim a possibilidade de alguns países europeus deixarem de poder contar com o gás russo. Também posições da União Europeia contra alguns oligarcas russos, gente que tem muito dinheiro. Atenção, Tuchenko é um deles, tem cerca de 23,6 bilhões de dólares em fortuna pessoal e muito desse dinheiro está em bancos europeus que agora estão congelados. Boris Johnson na Inglaterra foi muito duro nas sanções e também a União Europeia já prometeu apoio incondicional e total portanto, à Ucrânia. E hoje Joe Biden fez o seu anúncio público a partir da Casa Branca e disse que afastou ou vai afastar a Rússia dos mercados internacionais. Aliás, eu devo dizer que o SWIFT é exatamente o maior receio dos russos, porque é a proibição total de Vladimir Putin poder utilizar os mercados internacionais. E isso é de facto catastrófico para a própria Rússia. Aliás, Biden disse também que não havia justificação para esta invasão. Ele chamou pela primeira vez de invasão esta incursão dos russos, mesmo em territórios dominados por separatistas russos, e depois disse também que sabe que Putin quer avançar sobre Kiev. Portanto, esse é o grande objetivo. Por sua vez, Putin tinha dito ontem que não, que iria respeitar todos os países do antigo bloco soviético que já são parte da NATO e até certo ponto não teria interesse nenhum em alterar o seu conceito de lei ou direito internacional. Portanto, essa era uma questão que estaria fora de hipótese. Mas com Putin nada é verdade, porque Putin pensa de uma maneira e daqui a 10 minutos faz outra. Portanto, este é exatamente o balanço, digamos, das sanções, mas ele já estaria preparado para elas. Portanto, o que é certo é que tanto os Estados Unidos como a União Europeia e a Inglaterra estão agora numa batalha, digamos, num carrossel de sanções que vão culminar com sanções muitíssimo pesadas no caso de Putin decidir atacar Kiev e invadir a Ucrânia na sua totalidade. Portanto, esperemos pelos próximos dias, porque esta telenovela parece ser longa e vai custar muito dinheiro também aos contribuintes americanos, na medida em que o barril de petróleo já passou para os $95 hoje e, se isto continuar, poderá passar em breve para além dos $100 até lá e até mais, nós não sabemos como. Portanto, vai ser de facto muito penoso, não só para a Europa, para a própria Rússia, mas também para os Estados Unidos, também por causa dos cereais, que deixam de ser exportados e os cereais são, de facto, um produto que é importantíssimo para a economia mundial e para o abastecimento da Europa, dos Estados Unidos e do resto do mundo. Esperemos pelos próximos capítulos, entretanto já temos respostas das primeiras sanções, Ricky. Obrigado, Luís. Uma autêntica telenovela. Telenovela que afeta também os residentes da nossa área, que estão preocupados com as consequências de uma possível guerra, nomeadamente o aumento de preços dos combustíveis. Amadeu Maia esteve nas ruas de Newark. Com o conflito da Rússia e a Ucrânia cada vez mais eminente, os Estados Unidos hoje é o seu principal antagonista. Será que as pessoas têm medo de uma guerra hoje entre a Rússia e os Estados Unidos? É isso que a gente vai saber agora. Não tenho medo nenhum, como eu acabei de dizer, não tenho medo nenhum, mas vamos sofrer um bocado com isso, com os preços da gasolina, preços de tudo, ponto dos ovos, de laranja, tudo que nós compramos aqui para o restaurante, nós já estamos a sofrer um bocado com isso. Já a laranja subiu muito, uma caixa de laranja custava $25, agora neste momento está a $60, uma caixa de laranja. Está tudo caríssimo, tudo caríssimo. Temos um problema muito grande. Se nós estivéssemos preparados para arranjá-lo, estaríamos agora aqui. Agora, eu que sei, a política é muito grande e é muito bonita, mas para quem vive dela. A economia está muito flaca nesse momento por conta do Covid. Uma guerra estragaria muito mais. Tragaría, yo creo, another Great Depresión, porque tú sabes que ya estamos en un nivel que muy bajo y tendiendo otra guerra sería más
más trabajo para el presidente para resolver com esta economia. Hoje, por você estar aqui nos Estados Unidos, você teria medo de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia? Sim, porque eu tenho alguns colegas meus que são americanos e eu não queria que eles tivessem que ir para mais uma guerra. Por causa dos Estados Unidos já foi em várias guerras e muitas delas não foram bem sucedidas, né, nesses últimos anos. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo do aumento da Rússia por ser um regime autoritário, né? E o aumento dela é muito perigoso tanto para a liberdade dos Estados Unidos como para a liberdade do mundo. Então é uma coisa complicada que realmente não tem muito assim, o que falar nesse sentido, mas assim, é uma questão dos dois lados, fica complicado, né? Amadeu Maia, na rua de Newark, onde a principal preocupação é, sem dúvida, o aumento dos preços, nomeadamente dos combustíveis, e o impacto que isso tem na carteira de todos nós. E com tantas possibilidades de guerra, por vezes até nos esquecemos que ainda estamos no meio de uma pandemia. Mas vamos a ela. Em Portugal, nas últimas 24 horas, foram registados 13.103 novos casos e 28 mortes por Covid-19. O número de internados voltou a descer, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 28 mortes e 13.103 novos casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, há menos 69 pessoas hospitalizadas, num total de 1.763 internados. Nos cuidados intensivos estão 111 doentes, menos 3 do que ontem. Por regiões, o Norte somou mais 3.275 infecções e 10 vítimas mortais. O Centro contabilizou 3.260 infectados e 3 mortes. Lisboa e Val do Tejo conta com 4.024 novos casos e 12 óbitos. No Alentejo foram somados 856 contágios e 1 morte. E no Algarve mais 652 infecções e 1 vítima mortal. Nas regiões autónomas, os Açores reportaram 475 novos casos e a Madeira registrou 561 infectados e 1 óbito. Também nas últimas 24 horas, o número de casos ativos desceu consideravelmente e há neste momento cerca de 468 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Aqui nos Estados Unidos, felizmente, os números também estão numa curva decrescente e as preocupações são associadas ao conflito europeu, mas com uma referência acentuada ao preço dos combustíveis e da inflação. O estado de Connecticut não foge à regra. Fernando Rosa, com os pormenores. O preço da gasolina em Connecticut continua a aumentar, desde há um tempo que mantenho um certo olhar sobre essas mudanças e vi uma subida de $2,01 para 3,69 nas chamadas estações privadas, sendo o aumento maior nos postos de serviço de gasolina nacional. Hoje, por exemplo, paguei $4,09, $50 não deram para encher o tanque de gasolina. Tudo isto devido a uma inflação que continua a galopar, atingindo o mais alto nível nos últimos 40 anos. O senador Blumenthal vai propor ao Congresso que suspenda as taxas federais devido a esse constante aumento de gasolina. Seria suspender essas taxas temporariamente até ao fim deste ano. As taxas federais são de 18,4 centavos por galão. Segundo o Automóvel Clube da América, a média de preço em Connecticut é 3,67, enquanto que a média nacional 3,53. Vários fatores contribuem para o aumento destes preços, sendo primeiro o preço do crudo e obviamente os transportes, o supply and demand, mais pessoas a usar gasolina depois da pandemia e as tais mudanças para os produtos de verão que tornam o petróleo e a gasolina muito mais caros e, acima de tudo, as diferenças geopolíticas e os problemas políticos do globo. A suspensão dessas taxas federais poderia fazer uma redução nos preços da gasolina e colocar mais dinheiro nos bolsos das pessoas. Vamos agora à Inglaterra, onde o primeiro-ministro britânico anunciou o fim das restrições de Covid-19 no país, numa altura em que um pouco por toda a Europa essas restrições também vão sendo aliviadas.
As restrições sanitárias têm os dias contados em Inglaterra. Boris Johnson diz que é tempo de viver com a Covid e agir. Agora que, de acordo com o primeiro-ministro britânico, o pico da Omicron já passou, novas medidas vão ser aplicadas nos próximos dias. Em Inglaterra, vamos eliminar todas as restrições domésticas que permanecem em vigor. A partir desta quinta-feira, deixa de ser obrigatório por lei o confinamento em caso de teste positivo. Terminamos também com o apoio financeiro ao auto-isolamento, embora o subsídio de doença ainda possa ser reclamado por mais um mês. A partir de 1 de abril, apenas os grupos de risco e os prestadores de cuidados de saúde vão ter direito a testes gratuitos. O abandono das restrições surge após, na semana passada, o Gabinete de Estatísticas do Reino Unido ter estimado que em Inglaterra 1 em cada 20 pessoas tinha Covid-19. Também o resto da Europa vai flexibilizando as medidas sanitárias impostas durante a pandemia. Enquanto em Portugal as máscaras caem em discotecas e bares, mas o uso permanece obrigatório nas salas de aulas, na Bélgica as crianças entre os 6 e os 12 anos vão deixar de ter de as usar. A cidade de Lille, no norte de França, prepara igualmente um regresso às aulas de cara destapada. Na Bulgária, a partir de meados de março, quem quiser ir a restaurantes, centros comerciais e outros espaços públicos já não vai ter de apresentar um certificado de vacinação ou teste negativo. Pouco a pouco, os países vão com alguma prudência deixando cair as medidas que nos últimos 2 anos restringiram populações inteiras após as primeiras infecções por coronavírus fora da Ásia terem sido confirmadas em Itália. Desde então, no país, mais de 150 mil pessoas morreram com Covid-19. E vamos agora à atualidade nos Estados Unidos, onde 5 pessoas morreram e um bebê foi resgatado com vida depois de uma festa com drogas no estado do Colorado. A polícia suspeita que as vítimas possam ter consumido uma substância misturada com fentanil. 5 pessoas foram encontradas mortas após uma festa com drogas num apartamento no estado norte-americano do Colorado, onde uma criança foi resgatada com vida. A polícia de Commerce City encontrou os corpos de 3 mulheres e 2 homens dentro de uma casa na tarde de domingo. O chefe da polícia local disse que uma 6ª mulher adulta e um bebê de 4 meses foram encontrados vivos na habitação e que se espera que sobrevivam. Os investigadores acreditam que as drogas podem ter desempenhado um papel nas mortes após terem detectado narcóticos ilícitos. Dados preliminares sugerem que os adultos terão ingerido uma droga que poderá ter sido misturada com fentanil, um narcótico usado como analgésico e anestésico. O chefe da polícia revelou ainda que não havia incidências de gases perigosos na área e que nenhum dos mortos, que ainda não foram identificados publicamente, parecia ter morrido com recurso à violência. Na madrugada do dia 10 de fevereiro de 2006, há precisamente 16 anos, Carla Vicentini, uma brasileira que vivia em Newark, desapareceu ao sair de um bar no Ironbound, ao lado de um homem desconhecido, e não deixou nenhuma pista. O caso Vicentini comoveu as comunidades brasileira, portuguesa, bem como todos nos Estados Unidos. Até hoje, o FBI não desvendou o caso. Há 16 anos atrás, no dia 10 de fevereiro de 2006, acontecia aqui, na cidade de Newark, no estado americano de New Jersey, o caso mais misterioso que abalou não somente a comunidade brasileira, como a comunidade portuguesa, mas abalou todos os Estados Unidos. A jovem brasileira Carla Vicentini, de 22 anos, sumiu após sair desse bar às 2h30 da manhã com um homem que até hoje não foi identificado. A brasileira Carla Vicentini era uma estudante internacional e falava somente inglês básico. De acordo com informações do site Brazilian Voice, a jovem natural de Goirê, no Paraná, chegou aos Estados Unidos através de um programa de intercâmbio em janeiro de 2006. Ela rapidamente encontrou emprego em uma filial da lanchonete White Castle em Landwood, em New Jersey, e hospedou-se em um motel vizinho até mudar-se para o bairro do Ironbound, na cidade de Newark, em fevereiro do mesmo ano. Carla Vicentini havia avisado sua amiga Eduarda que estaria indo até o carro deste homem para ver uma fotografia. Após isso,
Carla nunca mais foi vista. O que teria acontecido? Ela teria sido assassinada? Quem era esse homem que até hoje só temos um retrato falado? Isso é um mistério que abala a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa e todos os Estados Unidos. O FBI, até hoje, 16 anos após, continua a investigar. As perguntas não têm respostas até hoje. Na noite de 10 de fevereiro de 2006, Carla Vicentini parou na Adega Bar e Grill, onde a sua colega de apartamento trabalhava como garçonete. Segundo a apuração do FBI, aproximadamente às 2h30 da madrugada, o indivíduo que desapareceu com a jovem Carla, na ocasião foi descrito por testemunhas como um homem branco de nacionalidade desconhecida, de aproximadamente 30 anos de idade. Em 2010, a mãe de Carla Vicentini, Tânia Vicentini, em visita aos Estados Unidos, havia dito à mídia local que tinha certeza que sua filha estava morta. Abre aspas. Eu acho que Carla não está mais viva, porque ela nunca passaria mais de 2 dias sem contatar a família, disse Tânia na ocasião. Alguém destruiu os sonhos dela. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Carla Vicentini pode ser enviada à filial do FBI na cidade de Newark, através do telefone 973-792-3000. Se você viu ou tem alguma informação do paradeiro de Carla Vicentini, ligue para o FBI ou para a polícia de Newark. Recompensas de mais de $20 mil são oferecidas para pistas que possam levar ao suposto criminoso. 16 anos depois, um mistério com muitas perguntas e muito poucas respostas. Vamos agora falar das eleições legislativas. Os eleitores do Círculo fora da Europa vão receber brevemente a documentação para poderem participar na repetição do ato eleitoral na eleição da Assembleia da República. Os votos devem ser recebidos até o dia 23 de março. A documentação eleitoral já começou a ser enviada para os eleitores recenseados pelo Circuito da Europa e que votam por via postal para repetirem a votação na eleição da Assembleia da República, segundo o comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Administração. A referida documentação inclui um folheto com instruções sobre o processo de votação, o boletim de voto, um envelope verde e um envelope de retorno branco com indicação de porte pago. Na mesma nota, as tutelas ressalvam que só serão considerados válidos os votos que sejam acompanhados por cópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade, colocada fora do envelope verde, que contém apenas o boletim de voto, e dentro do envelope branco de retorno. Somente serão considerados os votos recebidos em Portugal até ao dia 23 de março. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o da Administração Interna chamam também a atenção para o facto de só os eleitores que optaram por se inscrever para votar presencialmente na eleição de 30 de janeiro poderão votar. Igualmente, de modo presencial, nas embaixadas e postos consulares nos dias 12 e 13 de março, entre as 8 e as 19 horas locais. A lista dos locais de voto no estrangeiro está disponível na página da Comissão Nacional de Eleições. Um violento incêndio consome uma grande área na Argentina. O fogo ameaçou a vida selvagem no Parque Nacional Iberá, a maior zona úmida do país e um dos maiores ecossistemas argentinos. Um incêndio na Argentina queimou cerca de 800 mil hectares, 8 mil quilómetros quadrados, na província de Corrientes, no nordeste do país, de acordo com um relatório do Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola, divulgado na sexta-feira. Bombeiros, polícias e voluntários combatiam cerca de 15 diferentes focos de incêndio numa área onde mais de 6% território da província já ardeu no momento em que o fenómeno La Niña provoca uma longa seca no país. O fogo ameaçou a vida selvagem no Parque Nacional Iberá, a maior zona úmida do país e um dos maiores ecossistemas argentinos. Muitos animais ficaram queimados pelas chamas ou morreram sufocados pelo fumo,
Outros foram atropelados nas estradas enquanto tentavam escapar aos incêndios. Os ambientalistas clamam há mais de 10 anos por uma lei de zonas úmidas que regule quais atividades podem ser realizadas em territórios pantanosos, levando em conta que são ecossistemas vitais para a vida que precisam de proteção especial. O projeto nunca foi aprovado no Congresso. A fadista Elizabeth Maria faleceu em Portugal no passado sábado. A artista do Ribatejo teve sempre uma forte ligação, quer à Casa do Ribatejo em Newark, quer também à nossa comunidade. E foi uma presença importante no fado da nossa gente. Elizabeth Maria esteve e estará sempre connosco na nossa memória. Faleceu no passado dia 18 em Portugal a fadista Elizabeth Maria, aos 67 anos de idade. A conhecida voz que fez quase toda a sua carreira nos Estados Unidos da América, para onde emigrara há 4 décadas, faleceu em Alcochete. A popular fadista resolveu regressar a Portugal com o marido, João Viana, em junho de 2019. O casal esteve unido durante 48 anos, viveu em Kearney, New Jersey, onde criou uma família com 3 filhos, Carolina, João e Artur Felipe. As exéquias fúnebres vão ter lugar em Portugal em data e local a determinar. Elizabeth Maria começou a cantar em Portugal ainda criança, mas foi nos Estados Unidos que se fez intérprete. Ainda assim era reconhecida do outro lado do Atlântico como a única fadista profissional oriunda de Alcochete, a sua terra natal. Figura dinâmica no circuito do fado na América, onde se soube impor como uma voz ímpar e pujante. Representou sempre a alma e as tradições do Ribatejo. Defensora acérrima dos valores da música portuguesa, sobretudo o fado, foi figura muito ligada à Casa do Ribatejo em Newark, que tem presentemente como presidente da direção a filha, Carolina Viana. A cantora deixa um vazio difícil de preencher, não apenas no meio artístico português nos Estados Unidos, como na comunidade lusa em geral. A SPT apresenta os sentidos pêsames à família lutada. À família de Elizabeth Maria, em especial à Carolina Viana e ao querido amigo João Viana, os nossos sentimentos extensivos a toda a equipa da SPT. Entretanto, recebemos a informação que o funeral de Elizabeth Maria será na sexta-feira, pelas 11 horas da manhã. O velório vai decorrer na quinta, entre as 2 e as 10 da noite, no velório municipal de Alcochete, a sua terra. Vamos agora ao desporto. E no desporto temos o prazer de ter connosco o Pedro Pires. Olá Pedro, muito boa noite. Aproxima-se, é já amanhã que o Benfica vai defrontar o Ajax para os oitavos de final da Liga Milinária. O que é que se espera deste Benfica-Ajax? Bem, boa noite a todos em primeiro lugar. Vai ser um jogo muito complicado, na minha opinião, para o Benfica. Também é um jogo que não vai ser fácil para o Ajax, considerando que vem a Lisboa. Um jogo fora é sempre complicado, mas o Ajax também é uma das equipas que conseguiu os últimos 6 jogos da Liga dos Campeões e tem 6 vitórias. Também o Ajax tem o seu avançado, o Haller, que neste momento tem 10 golos nos primeiros 6 jogos. Também a única pessoa a fazer isso foi Cristiano Ronaldo no passado na Liga dos Campeões. Eu acho, na minha opinião, Nelson Veríssimo não tem nada a perder. Vai ser um futebol de ataque na parte do Benfica. Nelson Veríssimo aqui pode surpreender com Paulo Bernardo, já que não é bem uma surpresa, considerando que já jogou várias vezes no 11 inicial. Mas vejo um Benfica atacante, um Benfica que vai tentar marcar golos. Perder, perdeu, se empatar, empatou, mas vai para a vitória. Considerando o que tem feito na Liga Portuguesa até agora, sabe que não tem mesmo nada a perder. O Benfica vai entrar no jogo com 4 baixas: André Almeida, Seferovic, Rodrigo Pinho e também Lucas Veríssimo. Os jogadores também não têm jogado, menos André Almeida, mas o Benfica tem soluções nessa posição. Nelson Veríssimo hoje também disse que o Ajax tem as suas fraquezas.
mas o Benfica também tem as suas fraquezas, portanto vai ser um jogo, acho que na primeira parte um jogo inclinado, mas poderia haver um empate, é possível, se calhar até uma vitória, tudo é possível no futebol, mas o Ajax é muito, muito forte e neste momento é o favorito para o jogo da manhã. Obrigado, Pedro. Também, claro. Esta semana, o Futebol Clube do Porto vai a Roma, defrontar a Lazio. Exato. E o Braga recebe a equipa sensação, o Sheriff, depois de ter perdido 2-0 na primeira mão. Quais são os teus prognósticos para estes dois jogos? Bem, o Porto é uma equipa, toda a gente sabe, muito diferente na Liga dos Campeões. Fez o que fez já com os Juventus, com grandes clubes, o ano passado também, teve uma boa campanha na Liga dos Campeões. Eu, por acaso, a semana passada aqui fiz um erro tremendo e disse que o Porto só precisava de vencer 1-0, que a Lazio só precisava de vencer 1-0, mas essa lei já não existe, portanto peço desculpa. Portanto, vejo um Porto que vai ser forte. O Sérgio Conceição sabe trabalhar bem a equipa, especialmente nas competições europeias. Lazio também não é uma equipa para brincar, se calhar só por ter o nome da Lazio não quer dizer nada. É uma equipa forte, um bom meio campo, um bom ataque, muito organizado defensivamente. Portanto, vai ser um jogo também, na minha opinião, inclinado, mas acho que o Porto tem boas hipóteses para sair vencedor. Quanto ao Braga, já dissemos a semana passada, o Sheriff é a primeira vez que passa uma fase eliminatória de uma competição europeia, mas também é uma equipa que não é para brincar, e viu-se isso na primeira mão. Foi ganhar a Madrid, foi ganhar ao Shakhtar Donetsk, teve na Liga dos Campeões, teve a experiência este ano. O Braga é uma boa equipa, mas acho que o Sheriff neste momento leva a vantagem. Portanto, pode ser que o Carlos Carvalhal consiga dar uma reviravolta, mas também vai ser complicado, na minha opinião. Obrigado, Pedro Pires. Claro. Vamos agora falar do Sporting de Braga, que confirmou e reagiu às investigações desta terça-feira no Estádio Municipal de Braga por parte da Polícia Judiciária. A ida das autoridades ao estádio partiu de uma denúncia anónima que o Clube Minhoto vê como sem fundamento nem qualquer tipo de credibilidade. O clube confirmou ainda que foi cooperando com as autoridades, disponibilizando toda a documentação solicitada nas buscas, e confirmou ainda que nenhum elemento das direções, quer do clube, quer da SAD, foi constituído arguido. Em causa está a transferência de Lima para o Benfica. Entretanto, a guerra, ou a possível guerra, já traz complicações também a nível desportivo. O jogo entre o Dinamo de Kiev e o Sporting da Youth League de futebol, marcado para a capital ucraniana, foi adiado de 2 para 9 de março, devido ao agravamento da situação político-militar na Ucrânia, revelou hoje a UEFA à Lusa. E vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8821, 1,1336 para o euro, 5,05, 0,1979 para o real. E hoje parece que tivemos um tempo de primavera, mas vamos à previsão para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 66 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 65 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 66 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 64 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 64 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 63 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 80 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 79 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 58 graus, São Francisco com sol com 53 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E encerramos aqui o Espaço de Notícias. Voltaremos dentro de momentos com o Luís Firmino. Por isso mesmo, as suas perguntas devem ser direcionadas a questões de seguros, quer pessoais, quer de saúde. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey.
As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-nos para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor da música popular portuguesa, Zé Amaro. Me abandonaste e eu chorei. Vai estar consigo no Dia Internacional da Mulher, terça-feira, dia 8 de março, a partir das 7, na Casa do Ribatejo, o Clube dos Êxitos Musicais de Newark. Eu estou perdido de amor por este namoro já virou no... Jantar e espetáculo com o fabuloso Zé Amaro. Celebre o Dia Internacional da Mulher na alegria da Casa do Ribatejo. Zé Amaro. Bem-vindos à linha aberta, já sabe que pode entrar em contato connosco através do 973-264-1462. Vou pedir uma vez mais para que todas as perguntas sejam do foro de seguros. Temos recebido imensas chamadas telefónicas sobre essa matéria, na atual situação em que vivemos, mais a mais, com a subida de preços, com a inflação, olhar para o futuro e programar efetivamente o futuro é talvez a melhor solução. Comigo tenho o Luís Firmino. Luís, muito boa noite. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Não, obrigado tu pela tua disponibilidade. E Luís, eu vou diretamente ao assunto. Estávamos há 2 semanas a falar dos IRAs. O que é um IRA? Portanto, o IRA portanto, é uma conta individual de reforma, com um período de contribuição e depois com um período de levantamento. A contribuição vai até a idade dos 65 anos. O levantamento é depois dos 65, quando a pessoa se reforma, portanto. Portanto, digamos que é um suplemento bastante importante para um plano de reforma. Para além do Social Security. Para além do pessoal, a nível pessoal. O IRA, portanto. Que tipo de IRAs é que existem? Tens o tradicional, que é aquele que tu podes deduzir e tem que ser feito todos os anos até abril 15, pode ser deduzido no income tax, até, portanto, para 2022, $6.000
por pessoa, e dos 50 anos para cima já pode pôr 7 mil. E é tax deductible, pode ser deduzido nas taxas. Portanto, uma vantagem fiscal. Uma vantagem. E o Roth é, portanto, o mesmo limite. O limite é o mesmo, simplesmente é tax-free. Estás a perceber? O que significa que não pode ser deduzido nas taxas, é tax-free, e, portanto, as penalidades existem, estão sempre lá, até aos 59 anos e meio há penalidades, e são 20%, ok, atenção, muito importante, tanto no Roth como no tradicional. Okay? Há um chamado rollover IRA. Okay, o que é que isso quer dizer? O rollover IRA é quando tu trabalhas para um empregador que te dá um 401k, te dá uma pensão, dá-te um profit sharing plan. E quando tu deixas de trabalhar para esse empregador, tens, portanto, um período para passar esse dinheiro todo, fazer rollover. Portanto, passar o dinheiro todo para um IRA tradicional. Nós temos, uma das perguntas que nos têm feito todos os dias, a ver com donos de pequenas empresas. Pessoas, portanto, que têm pequenas companhias. Portanto, para pequenas empresas, os donos de pequenas empresas podem portanto, aplicar para 401ks ou Simple IRA. Um Simple IRA, portanto, cai na família do IRA e é para pequenas empresas, e um Simple IRA, portanto, para o ano agora de 2022, a contribuição máxima são $14.000. Ok? Mas se a pessoa tiver mais de 50 anos, ou o empregado, ou o patrão, ou o empregado, já pode ir até $17.000. E, portanto, continua na mesma. Portanto, qualquer levantamento antes dos 59 anos e meio tem, portanto, uma penalidade de 20%. Ok? É bom saber isso. Essas contribuições podem ser aumentadas, incrementadas durante o ano, ou só terá que ser feito de uma vez só? Não, portanto, quando se faz o 401k ou o Simple IRA, portanto, tu tens, portanto, a contribuição que tu queres que te tirem do teu ordenado, ok? Que é, portanto, pre-tax, usually, portanto, antes de pagar taxas, sai daí e vai para o plano, ok? Tu dizes, eu quero que me tirem 3%, ou 5%, ou 6%, ou 7%. O empregador, debaixo do Simple IRA, pode fazer um matching até 3%, ok? Portanto, até 3% ele pode, para ajudar também, é um incentivo para o empregado, não é? Se o empregado põe 10%, se semanalmente ele ganha $1.000, 10% são $100, o empregado põe 3%, são 30%. São 130 a irem para o investimento todas as semanas. Portanto, opções para salvaguardar o futuro. Vamos agora falar de 401k Plan, porque eu tenho uma história, Luís, que é surreal para mim, mas que em 2005 eu trabalhava para uma companhia e consegui, tinha uma pessoa que trabalhava para mim que resolveu deixar a companhia depois de 14 anos. Uau. E essa pessoa, chinesa, por acaso, chegou ao pé de mim e disse-me: eu semanalmente fazia desconto de 3 ou 4% do meu salário, para de onde é que foi esse dinheiro? Portanto, fomos ver, era um 401k Plan, e aquela pessoa, na altura, depois de 14 anos, tinha mais de $40.000 que não sabia que estava aí. Claro. O que é um 401k Plan? Ok, basicamente, o 401k é um plano que é, portanto, feito, portanto, a nível individual, mas debaixo do empregador. Portanto, debaixo da pessoa para quem o indivíduo trabalha, da empresa, portanto. E, portanto, a mesma coisa, tem limites. Agora, para 2022, a pessoa pode, portanto, contribuir até um máximo de $20.500, e se tiver mais de 50 anos, pode contribuir até um máximo de $27.000. Ok? São as contribuições. E depois também tem as penalidades, exatamente como os IRAs. Antes dos 59 anos e meio, não pode levantar, a menos que seja para um hardship withdrawal. Okay? O que é um hardship withdrawal? É um levantamento de emergência, pá. Okay? Portanto, alguma situação drástica. Exatamente. No caso do hardship withdrawals, do 401k, estamos a falar aqui, pá, portanto, no caso de despesas médicas, tanto para o empregado como para algum familiar, para a esposa, para o filho, é considerado um hardship withdrawal. Também outra coisa são os custos relacionados com a residência principal, excluindo a mortgage, claro, para comprar a sua residência.
Se quiser comprar uma casa, pode tirar, portanto, É uma boa opção para um comprador. Exatamente. Não é para pagamentos de mortgage, é para comprar uma propriedade. Luís, antes de continuar, temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, Ricky. Boa noite. Olha, era sobre esse senhor que está a falar de 401k. Sim. Eu levantei o meu 401k, tinha 62 anos e paguei 20% de multa e continuo a pagar todos os anos nas taxas. E levantei com 62 anos. Como é que não se paga penalti? Você, depois de levantar, depois dos 59 anos e meio, paga penalti sobre o investimento, sobre o dinheiro, portanto, o juro que o dinheiro rendeu. O penalti que eu estou a falar dos 10%, são 10%. Eu paguei 20% do penalti do meu dinheiro. Correto. E tenho 62 anos, não tenho 59. Tinha 62 anos quando levantei. Pois, mas há qualquer coisa que não confere, portanto, porque em princípio a lei diz que se levantar antes dos 59 anos e meio tem uma penalização de aproximadamente 20%, que é 10% para levantar antes e 10% sobre o rendimento que está dentro do 401k. Eu paguei 20% do meu documento. Hoje tenho 65 anos, levantei com 62 e paguei e continuo a pagar todos os anos nas taxas, esse dinheiro. Esse dinheiro tem que entrar todos os anos nas taxas. Correto, o juro que cada vez que faça um levantamento tem que pagar o interesse que o dinheiro rendeu. Está a falar do interesse do dinheiro, não paga sobre o valor total, só sobre o interesse. Está-me a entender? Pois, mas eu já levantei o dinheiro já não está a render juros, o dinheiro já está na minha conta. Eu tenho que entrar com os juros desse dinheiro todo, outra vez. Você levantou o dinheiro e pôs o dinheiro na sua conta? Eu levantei o dinheiro todo que lá tinha, paguei 20% lá, já me descontaram lá na hora 20%, pois, mas e agora então tenho que entrar aqui com o dinheiro, tenho que entrar com esse dinheiro todos os anos nas taxas. Ok, bom, então vamos lá ver uma coisa. Os 20% que você pagou, ok, portanto, tem que ver com, portanto, possivelmente a contribuição do empregador, ok? Da pessoa para quem você trabalha, companhia para quem você trabalhava. Porque o dinheiro é posto geralmente no 401k pre-tax. Portanto, é antes de pagar taxas. Antes de pagar taxas, é? Pronto, exatamente. Portanto, depois de você levantar, você não somente tem de pagar taxas sobre o juro que o dinheiro rendeu durante esses anos todos, e se você o vai tirar todo de uma vez, e se você está num tax bracket, não está numa taxa de 28% ou 30%, você tem que pagar 30% sobre o dinheiro que lá tinha, sobre a parte que não foi você que pôs, que foi o seu empregador, está-me a entender? Não. Eu pus tudo que o meu patrão não me deu nem um penny. O dinheiro é todo meu, o meu patrão não me deu nem um penny. 401k, foi só que você que pôs tudo. O patrão não me deu nem um penny, o dinheiro era todo descontado do meu cheque. Eu descontava 10% do meu cheque e o patrão nunca me deu um penny. Eu acho que é um caso que teremos é um caso, portanto, é possível que esses 20% sejam, portanto, e continua a pagar os 20%, a senhora está a dizer? Continua a pagar? Todos os anos tem que entrar nas taxas. Todos os anos vou fazer as taxas, tem que entrar com a senhora nas taxas, todos os anos. Tem que entrar com... Por isso é que eu acho estranho. Dizem que aos 59 anos e meio não apanhamos penalti, eu levantei aos 62 e apanhei o penalti à mesma. Sim, mas então aí tem que haver aí outro problema qualquer. Tem que haver aí qualquer... Nós vamos ficar com o seu número de telefone. Exatamente. E o Luís entrará em contato consigo depois do programa. Tem que haver outra coisa e eu, pois, sem qualquer compromisso, eu posso ajudar a ver o que é que se passa, porque não faz sentido. Estou a dizer, foi 20% que eu paguei, o patrão não me deu nem um pé no dinheirinho todo que lá está, é todo meu. O patrão... Não me deu nem um pé, é todo meu. Muito obrigado. Isto aqui também é uma situação que é um bocadinho... Muitíssimo obrigado pela sua participação. Há a possibilidade do patrão não contribuir nada para o 401k plan? Porque normalmente há uma contribuição, há um match. Ok, geralmente a maior parte das companhias fazem um match, ok? Portanto, e há diversos planos de 401k. Há o 401k tradicional. Depois há um outro 401k que é um que eu tenho aqui. Onde é que está o isto? Pronto, é o Safe Harbor. Safe Harbor. Ok, portanto, o Safe Harbor é para companhias pequenas. Geralmente as companhias grandes vão com o traditional 401k. O Safe Harbor é para companhias pequenas. O Safe Harbor, a pessoa está completamente vested. Se o empregador fizer contribuições,
para a pessoa, vamos supor que eu digo, tirem-me 10% do meu income e ele põe 3. Os 3 dele, eu estou automaticamente. Se temos outra chamada em linha, olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Muito boa noite. Boa noite. O meu nome é José Antunes, estou a falar propriamente de Boston, mais propriamente de Medford. Olá, José, diga, por favor. Olha, eu tenho um plano no Fidelity, portanto eu trabalho para a Boston University e tenho um plano que é por trabalho, né? Sim. Que eu desconto todas as semanas e o trabalho faz completa bastante mais do que eu. E eu já tenho 159.728 mil dólares. Ok. E acontece que, portanto, eu já tenho 60 anos, vou fazer 61 e, portanto, tenho um Boston University Supplementar Retirement and Savings, que é 17 mil, e o outro é Boston University Retirement Plan, 142 mil. E eu queria saber, se caso mexa nesse dinheiro, se vou ter alguma penalização. Qual é a idade que o senhor tem? Está com que idade? Vou fazer 61 no dia 5 de março. Não. A penalização em relação aos 59 anos e meio já não tem. Os 10% de penalty não tem, ok? E, portanto... Agora, a única penalização que vai ter, se começar a levantar esse dinheiro, ok, à idade que começar a levantar, vai ter de pagar sobre, portanto, pagar taxas sobre o juro que o dinheiro rendeu. Nós vamos ficar com o seu número de telefone e o Luís poderá entrar em contacto e discutir exatamente quais são as opções, porque pode ser feito um rollover, por exemplo. Pode fazer um rollover para uma anuidade imediata. Okay. Eu, por exemplo, agora infelizmente não estou a trabalhar, que tive um acidente, mas espero ir trabalhar para trás, não é? E acontece que eu não sei qual será a minha vez daqui para a frente, mas fico apreensivo porque este dinheiro o quê? Eu comecei este plano, talvez já não chega, talvez há uns 13 anos. Pois. E realmente ele tem rendido bastante. Claro. Por isso, nós vamos ficar, nós estamos a chegar à reta final deste programa, caro amigo. O Luís, nós temos o seu número de telefone e entrará se quiser qualquer outra informação adicional, está bem? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado e obrigado pela sua participação. Agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. E ficamos uma vez mais curtos, mas é mesmo assim, quando temos um bom tema, vamos a um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, chegamos agora à reta final e não vamos para casa ainda sem cantarmos os parabéns. Vamos lá então. É a Ana Encarnação, 62 anos. Muitos parabéns, Ana. E agora parece que também temos um casamento. Afinal, as pessoas também se casam em fevereiro. Vamos lá então. Graça e Joaquim Diniz, 40 anos de matrimónio. A Graça, uma colaboradora do jornal Luso-Americano na área de Nova Iorque, uma cara colega, uma pessoa sempre disponível para enviar as fotos também dos muitos membros da comunidade nova-iorquina que nos seguem todos os dias. Muito obrigado, Graça, muitos parabéns para ti e para a tua cara metade, Joaquim. 40 anos é uma vida. Bem, e agora temos também a primeira página do Luso-Americano, que estará amanhã, quarta-feira, nas bancas, a sua edição papel. A polícia de Newark precisa de si. Portanto, já sabe, estão abertas inscrições para ser polícia. Pode contratar a terceira esquadra, onde o capitão Carvalho ou o agente João Tavares, que vemos, portanto, na foto, poderão ajudá-lo. Adelaide Paredes fala em exclusivo sobre passagem pela seleção portuguesa de sub-16. A jovem, que cresceu no Lar dos Leões e no Liceu Eastside, viveu um momento único ao vestir a camisola das esquinas. Aluno do NJIT, tem aula prática de construção numa obra portuguesa e depois a notícia com que, lamentavelmente, encerramos o espaço de notícias, o falecimento de Elizabeth Maria, cantora de 67 anos, que sucumbiu a um coma diabético em
Portugal. Temos também a informação de Vítor Manata, que foi empossado subxerife do Condado de Union, em Elizabeth. Bem, e chegamos assim ao fim de mais um programa. Luís, muitíssimo obrigado pela tua participação. Não, obrigado pelo convite. E o Luís voltará aqui dentro de um par de semanas. Até lá, se tiver alguma questão, entre em contato connosco. Será o nosso prazer dar-lhe o número do telefone do Luís para qualquer informação relacionada com seguros. Já de seguida, fique na nossa companhia com a telenovela Amor, Amor. Nós voltaremos amanhã. Tenha uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.